Então, ó, primeira dica. Não se prenda a tempos pré-estabelecidos, tá? Aquele negócio que eu falei para vocês. Gente, o que importa é a qualidade do seu estudo. Ai, Juliana, mas não é 25 minutos Pomodoro? É, em teoria, tá? Hoje eu tô estudando e com 10 minutos eu já tô em outra dimensão. Para e faz o seu intervalo com 10 minutos. Hoje eu tô estudando, Juliana, e tá aqui no meio de uma questão aqui, vou parar e fazer o Pomodoro? Não, gente. Termina de fazer a questão, termina de ler o parágrafo, depois você faz seus 5 minutos de intervalo, tá bom? Esses tempos não são rígidos, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. O importante é o quê? É a qualidade do seu estudo, tá? Se você tá lá tentando estudar aquele negócio, o negócio não vai, você tá pensando na conta de pagar, tá pensando no seu filho que tá doente, tá pensando em não sei mais o quê, tá na hora de fazer um intervalo, respirar, resolver o que você tem para resolver e depois voltar com concentração, tá bom? Se possível, estude pela manhã, tá? De manhã a gente tá mais tranquilo, tá mais descansado, tá certo? Então, se você puder, estude pela manhã. Quando eu trabalhava e estudava, eu vivi duas situações diferentes, tá? Quando eu era farmacêutica, eu pegava muito cedo no meu trabalho. Aí eu acordava 5 horas da manhã, eu trabalhava numa cidade e morava em outra, e eu precisava pegar um ônibus 15 para 6 da manhã. Então, não dava para estudar antes de ir pro trabalho, né? Só se eu acordasse 4 horas da manhã, não dava. Quando eu já era auditora lá na Prefeitura de São José dos Campos, estava usando o meu concurso aqui no estado, eu já pegava às 8. E aí, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, tipo umas 5, 5 e meia, estudava até às 7 e meia, e depois eu ia trabalhar, tá bom? Vamos lá. Tente distribuir as sessões de estudo ao longo do dia, tá? Então, se você só estuda, e aí você estuda 6, 8 horas, 4 horas por dia, ao invés de fazer isso em um período só, tenta dividir. Estuda um pouco de manhã e um pouco lá no finalzinho da tarde, tá? Vocês vão ver que a concentração de vocês melhora porque você tá mais descansado, tá? Estude pelo menos 2 disciplinas por dia. Isso considerando que você tenha pelo menos 2 horas de estudo. Tem 1 hora só, 1 hora e meia, aí vai estudar só uma disciplina, tá bom? Se tiver mais horas, de 2 horas para cima, estude mais disciplinas por dia. 2, 3, né? O quanto der para você dividir, tá? É mais vantagem. Eu tô com muita dificuldade em contabilidade, eu gosto das 5 horas de contabilidade. Pega essas horas e divide. Estuda contabilidade todos os dias, mas estuda 1 hora e meia por dia. É melhor do que estudar 5 horas só em um dia, tá? Lembra que eu falei para vocês? Além do cérebro trabalhar melhor na alternância de estímulos, tá? Ele também grava se você vê aquela disciplina com mais frequência. Alterne atividades e não só disciplinas. Então, nada de ficar 4 horas assistindo videoaula, ou 4 horas resolvendo questão, ou 4 horas lendo PDF, tá? Não adianta alternar só a disciplina, a gente precisa alternar também a atividade que está fazendo. Então, se agora você estudou raciocínio lógico e ficou só assistindo videoaulas, pega depois uma disciplina que você vai ler o PDF ou que você vai resolver questões, tá bom? Porque isso daí aumenta a sua concentração. O cérebro gosta, gente, de atividades diferentes. Tá? Ele gosta de mudar o foco, tá certo? Por isso que a gente gosta de uma novidade. Resolva todas as questões, mas não de uma única vez. Aquilo que eu falei para vocês. Não vai ficar igual um doido o dia inteiro resolvendo 200 questões, tá bom? Divide isso aí ao longo das próximas sessões de estudo, ou se você tiver um horário específico para resolver questões, pode ser também. Cuidado com as metas de volume. Eu já vi muita gente, tá? Inclusive coaches famosos aí falando, ai, você tem que ler 10 páginas desse PDF na sessão de estudos. Não tem que ler nada, tá, gente? Você tem que aprender. Não adianta ler 10 páginas se você não consegue aprender aquilo ali. Então, tem matérias que você vai conseguir ler 10 páginas em 1 hora, tem matérias que você vai ler 3, tá? Você precisa o quê? Aprender aquilo que você está estudando. E aí não dá para se fixar em meta de volume. Meta de volume, ela só serve para você ter uma noção ali, né, uma coisa geral, uma visão geral, e poder criar o seu cronograma, tá certo? Mas não serve para você manter isso aí fixo, tá? Rígido. Continuando. Registre o índice de acertos. Gente, é muito importante. Não adianta só resolver questões. Precisa registrar esses acertos. Registrar por tópico e por banca, tá? Precisa registrar por tópico e precisa registrar por banca. É muito importante isso, tá? Por quê? Para depois você conseguir analisar aqueles dados que você tem ali na sua mão. Tá? Não adianta saber que o meu rendimento em direito constitucional é 70%. Tá bom. Mas e aí, quanto que é em direitos e garantias individuais e coletivos? Quanto que é em controle de constitucionalidade? Quanto que é naquela distribuição ali dos poderes, né, nas competências, tá bom? Porque aí você consegue focar naquilo que realmente está deficitário. Às vezes o seu índice em uma matéria está baixo, mas quando você vai olhar por tópico, às vezes é 2, 3 tópicos que estão fazendo cair o seu índice. E aí você não precisa focar na matéria toda. Você vai focar só naqueles tópicos em que você está deficitário. Você vai tampar aqueles buracos ali, tá bom? Por último, não se engane, tá? O que é isso? Ai, estudei o dia inteiro, estudou nada.
Não estudou o dia inteiro nada. Precisa registrar o quê? As horas líquidas. Às vezes, a gente acha que ficou o dia inteiro estudando, e se você estudar e contabilizar as horas líquidas, não estudou nem 3 horas. Tá certo? E isso é importante, gente, manter isso ao longo do tempo. Não é para você ficar se comparando na internet, estudei 10 horas. Não é para isso, tá? É para você se comparar com você mesmo. Poxa, mês passado eu consegui fazer 200 horas líquidas. Esse mês eu só consegui 80. Gente, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa esse mês aqui que atrapalhou os meus estudos? Ou foi um pouco de desleixo meu? Eu que dei uma abandonada? O que aconteceu? Tá certo? É para isso que serve esse registro. Porque às vezes a gente acha que ficou o dia todo estudando e quando vai ver, não estudou mais do que 2 ou 3 horas, porque ficou parando toda hora para tomar café, porque ficou pesquisando as coisas na internet, porque ficou resolvendo o problema, porque o filho ficou chorando, tá bom? Então é importante ter esse registro líquido. Não é para ficar se comparando com os outros, porque o fulano estuda 10 horas e eu só estudo 2, então eu nunca vou passar. Não é para isso, tá? É para se comparar com você mesmo. É como uma forma de você se autocobrar, de você se autoavaliar, tá bom?